Marcos capítulo de número 2. Vamos ler os versos 23 a 28. Marcos capítulo 2, versos 23 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colheram espigas. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra, que é viva e eficaz, e ela é apta, Senhor, para entrar no mais profundo do nosso ser e fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça dentro de nós. Queremos te louvar por este momento de instrução da tua palavra. Também te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor abençoe os teus servos, para que haja prosperidade na vida de cada um, Senhor. Também queremos colocar em tuas mãos o nosso irmão sábio, que o Senhor o ajude, o abençoe, Senhor, e que tudo fique bem. Louvamos e exaltamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a confissão de fé de Westminster, nós já estudamos aqui na nossa escola dominical, mas no capítulo 21, os parágrafos 7 e 8, diz assim a nossa confissão: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, que obriga a todos os homens, em todos os tempos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, Shabbat, santificado para ele, o qual, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura se chama Dia do Senhor, e que deverá continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Parágrafo 8. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado os seus afazeres comuns, não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas próprias obras, palavras e pensamentos acerca dos seus empregos seculares e recreações, mas também ocupam todo o tempo nos exercícios públicos e particulares de seu culto e nos deveres da necessidade e misericórdia. Meus irmãos, muitos cristãos não sabem ou não aprenderam que o sábado cristão, ele não é o sábado literal como era dos judeus, né? O sábado dos judeus, dado pelo Senhor na lei, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 20, determinava que todo o povo de Israel, no último dia da semana, descansasse do seu trabalho, descansasse dos seus afazeres do dia a dia e se dedicassem ao Senhor. Os irmãos me lembram daquela feita lá no livro de Números, quando o povo estava peregrinando e então o Senhor mandava maná do céu, mandava a comida do céu, e então o povo tinha que colher durante todos os 6 dias da semana, mas o 7º dia também o povo não podia colher, porque era um trabalho colher o maná. Então o que o Senhor fazia? Mandava porção dupla na sexta-feira, para que o povo colhesse duplamente o alimento que seria
dado no sábado. Então no sábado eles somente faziam o quê? Preparavam o seu coração e cultuavam a Deus, festejavam o Senhor, adoravam a Deus. Então, isto que aconteceu na lei, e também foi um dos motivos que levou o povo de Israel cativo para a Babilônia e para a Síria, foi o fato deles não terem guardado o sábado. Quando vocês leem o livro de Jeremias, lá a partir do capítulo 20 em diante, onde Jeremias vai atuar profeticamente como uma voz de condenação para aquele povo, dizendo que aquele povo estava cativo, porque eles feriram a aliança com o Senhor. Eles não guardaram, dentre outras coisas, a guarda do sábado. Então, para cada sábado que eles feriram, o Senhor daria o cativeiro a eles na mesma proporção, tanto que foi 70 anos de cativeiro. Então, o Senhor levava a sério o que ele determinou no Antigo Testamento. Bom, com o advento de Cristo, Cristo vindo ao mundo e sendo o cumprimento das Escrituras, para muitos cristãos, a lei foi abolida. Para muitos cristãos, aquilo que foi determinado na lei do Antigo Testamento, muitos cristãos dizem assim: não, isso agora não vale mais para nós. Agora nós estamos na época da graça. Então, na época da graça, eu não preciso cumprir o que está na lei. Isto é um equívoco. Ou é um equívoco por desconhecimento, ou é uma negligência por não querer cumprir aquilo que está na lei, aquilo que está cumprido em Jesus. O fato do sábado se cumprir em Jesus não significa que o sábado foi anulado, mas ele apenas foi completo em Jesus. Nós chamamos isso de plenitude. Em Cristo o sábado se cumpre, ele é o nosso descanso agora. Então, nós não temos um dia fixo, como o dia do descanso, como tem o judeu. Nós temos o dia que nós nos dedicamos ao Senhor. Para questões eclesiásticas, e até de história da igreja reformada, esse dia é o dia de domingo. É o dia que nós deveríamos, de fato, guardar para o Senhor, nos dedicar para Ele, como foi bem colocado na oração da nossa irmã Estela Mares, que nós devemos preparar o nosso coração. Não é só estar no culto, não é só guardar esse dia para o Senhor, mas é preparar o nosso coração. Porque, convenhamos, é meio estranho a gente dizer: não, todo domingo eu vou para a igreja. Mas de que maneira nós estamos na igreja? Com um coração que ao longo do dia fez tantas coisas. Então, só para colocar esses pontos para a gente entender que o nosso sábado, ele foi feito domingo em Cristo, porque em Cristo o sábado se cumpre, e agora, no sábado cristão, nós cultuamos não um dia, nós cultuamos ao Senhor do sábado, que é o nosso Jesus. E este texto, meus irmãos, que nós lemos, ele nos convida a essa reflexão sobre a vivência da nossa fé, sobre o caráter da nossa fé, né? E não somente isso, mas também algo que os judeus, por olharem para o sábado como um dia santo, um dia que deveria ser cultuado, eles esqueceram daquilo que acompanhava o sábado: o amor, a misericórdia e a preservação da vida. Isso deve sempre vir antes da rigidez, sempre, antes do rigor da lei. O problema dos judeus não era a questão de não observar o dia, mas era como eles observavam o dia do sábado. Eles cumpriam a guarda rigorosamente, mas eles negligenciavam no amor ao próximo, na misericórdia ao próximo e na preservação da vida. E isso deveria vir antes da rigidez do cumprimento da lei. É isso que Jesus vai ensinar aqui para este povo. Bom, quando nós olhamos para os três evangelhos narram essa mesma passagem. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que tem referência em Mateus 12 e Lucas 6. São os outros textos que falam dessa mesma passagem com mais acréscimo. Então, numa leitura sincrônica, podemos assim dizer, esse texto ficaria assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas de um dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar,
E como comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Uma leitura sincrônica ficava assim, porque dá para a gente inserir novas informações que estão nos 3 evangelhos separadamente. Bom, a palavra sábado, meus irmãos, ela vem do hebraico, que é o Shabbat do judeu. E o significado do Shabbat é cessar, encerrar, algo de encerrar. É desistir, não no sentido de desistir como na língua portuguesa, de abandono, mas o desistir de cessar, de acabou, não tem mais. Ou folgar. A palavra também, ela, depois da tradução grega, ela ficou como sabaton, que quer dizer descanso. E é essa palavra que o Novo Testamento usa para sábado, porque além de tratar como um dia de descanso, sabaton passou também a ser usado como um sinônimo para um dia da semana, igualzinho nós usamos hoje. O sábado para nós é um dia da semana, não é literalmente um dia de descanso, mas é um dia da semana, é um intervalo que completa de um dia de folga a outro. O sábado deveria, para nós cristãos, ser um dia de alegria e um dia de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E também deveria ser na época dos fariseus, na época das Escrituras, na época do povo judeu. Porém, os fariseus, sempre eles, os fariseus, o que eles fizeram? Com o legalismo deles e o patrulhamento que só eles faziam, de investigar, de ficar fiscalizando a vida das pessoas, transformaram este dia que era para ser um dia alegre e um dia de adoração, em um dia de tristeza, em um dia de vergonha, de abatimento, de humilhação, e um dia de condenação, porque ao invés de glorificar a Deus, o que eles faziam? Procuravam quem é que está violando o dia de sábado. E qualquer semelhança é mera coincidência do que nós vemos hoje em dia. Ao invés de adorar a Deus, ao invés de cultuar ao Senhor, eles ficavam fiscalizando quem é que não está guardando o sábado. Olha, os discípulos de Jesus, vocês estão debulhando, né? Não pode fazer isso. Vocês precisam cumprir o sábado. Não se pode abrir uma porta, não se pode fazer aquilo no sábado. E Jesus os condena severamente por causa dessa atitude desumana deles. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos então a controvérsia entre o que Jesus apresenta e os fariseus sobre o mesmo tema, a lei. Para os fariseus, a lei era um rigor, algo a ser feito de qualquer maneira. Para Jesus, a lei precisa ser cumprida com amor e misericórdia para com o ser humano. O sábado deveria ser visto por aqueles homens como um dom divino, mas era sempre distorcido por causa do legalismo dos fariseus. E então, nós vemos que Jesus mostra para eles que existe uma centralidade nesse diálogo entre Jesus e os fariseus. E os irmãos, se os irmãos bem lembrarem, os fariseus, eles estão acompanhando Jesus desde quando Levi, Mateus, ele atende o chamado de Jesus. Quando Jesus chama Mateus para seguir, os fariseus estão lá, é publicano, não pode. Quando Jesus entra na casa de Mateus para comer com Mateus, os fariseus estão ali do lado de fora. O que ele faz? Comendo com um pecador publicano. Se ele fosse um homem de Deus, ele não estaria comendo com um publicano. Os fariseus de novo estão aqui agora investigando a vida dos discípulos de Jesus, dizendo, olha, eles estão colhendo milho, não pode isso. Então os fariseus, eles não adoravam a Deus, eles procuravam fiscalizar a vida das pessoas, e é isso que Jesus está mostrando para eles. Ao invés de fiscalizar, vocês deveriam ver aqui o centro da nossa conversa, que é aquele que é Senhor do sábado, aquele que está acima de qualquer lei, está acima do sábado. Com isso, nós vamos ver nesses poucos versículos, meus irmãos, como nós podemos enxergar Jesus como Senhor do sábado. Como nós podemos olhar para o nosso domingo cristão e enxergar a graça soberana de Deus, o amor genuíno de Jesus Cristo que Ele nos dá.
para adorá-lo, mas também para compartilhar esta alegria do domingo de adoração a Deus uns com os outros. Bom, a conversa de Jesus e os fariseus aqui se dá inicialmente no versículo 23 e 24, onde Jesus mostra a necessidade humana, que a necessidade do homem está acima de qualquer regra. Primeiro nós vamos ver aqui nos primeiros versos a acusação dos fariseus. O que eles fazem? Eles acusam: olha, os seus discípulos estão colhendo espigas e debulhando com as mãos no dia de sábado. No dia de sábado, não pode. O texto diz que os discípulos estavam com fome. Com fome. Os fariseus não atentaram para a necessidade daqueles discípulos, que era ter fome. Eles olharam para o rigor da lei. Está com fome? Não importa, precisa cumprir a lei. Então, primeiro nós temos uma acusação. E essa acusação, meus irmãos, transforma aquilo que era para ser belo, glorioso, aquilo que era para ser prazeroso, em um fardo. Em um fardo. O legalista, ele tem essa capacidade de pegar algo que deve ser alegre, algo que deve ser cheio de amor e graça, em um fardo. E Jesus está descortinando, Jesus está mostrando a eles que eles estão preocupados com quem está violando o sábado, mas na verdade quem está violando a lei são eles, porque eles estão transformando aquilo em algo pesado, em um fardo que acaba irritando as pessoas, porque eles não olham a necessidade. Bom, para combater essa acusação, os versos 23 e 24, os versos 25 e 26, Jesus contrapõe. E Jesus é fantástico, meus irmãos. Jesus é maravilhoso nos seus argumentos. Não houve na história, né? Claro, é redundância falar isso, ninguém que conseguia argumentar como Jesus Cristo, com a excelência dos seus argumentos. Jesus diz: ok, quer dizer que os meus discípulos não podem comer, não podem pegar aqui umas espigas porque eles estão com fome, e eles não podem pegar as espigas. O que Jesus faz? Jesus poderia dar qualquer exemplo, mas existe uma tríade dentre os judeus que são para eles homens excelentes. Moisés é um homem que é respeitado. Abraão, que é um pai da fé, que é considerado o pai da fé, é respeitadíssimo pela religião judaica, inclusive pela islâmica também, mas também Moisés, porque Moisés é o organizador da lei, aquele que recebe a lei do Senhor. E quem é o outro? Davi. Jesus vai no coração daqueles discípulos. Jesus busca um exemplo de quem eles veneram, de quem eles têm um sentimento especial. Jesus diz: ok, vocês lembram da história lá, né? Como foi que Davi fez quando ele e os seus amigos, companheiros estavam fugindo de Saul, e estavam todos com fome? Eles não foram para o milharal, eles não foram para os campos que estavam ali, eles entraram dentro do templo, dentro do local de culto, onde estava o sumo sacerdote Abiatar, e lá ele comeu dos pães da proposição, que não podia, que só quem podia fazer isso era o sumo sacerdote e os sacerdotes. Olha o exemplo que Jesus foi pegar. Eu imagino, só imagina aqui comigo, na minha mente aqui, a cara dos fariseus. Acho que deve ter ficado com aquela cara assim grande, né, de bolacha, assim, tipo, deu ruim para nós. A gente vai argumentar que foi falar com quem não devia. Jesus foi no centro, naquele nome que é um nome sagrado para eles, que eles veneram, que eles cultuam, que eles têm um respeito muito grande. E Jesus diz: aqueles a quem vocês têm respeito, aqueles que vocês esperam que da linhagem dele venha um rei para governar vocês, ele, no sábado, entrou no santuário, pegou os pães da proposição, comeu e deu também para os seus companheiros. Mas Jesus não parou para ele. Jesus seguiu dizendo assim: tem mais uma coisa. Sabe o pessoal que trabalha no templo, ali, os levitas, os sacerdotes que trabalham no templo? Eles estão violando o sábado, porque eles trabalham no templo. Jesus
está descortinando a hipocrisia deles, irmãos, mostrando para eles que eles querem, como Jesus já ensinou lá atrás, que eles estão preocupados com um cisco no olho do outro, sendo que tem um travessão nos olhos deles. Então Jesus cita dois exemplos claros para eles: Davi e aqueles que trabalham no templo. E Jesus diz: está aqui alguém que é maior do que o templo. Se tem que trabalhar no templo para manter o templo ali em funcionamento no dia de sábado, eu sou maior do que o templo e os meus discípulos trabalham para mim. Esse contraponto de Jesus, meus irmãos, é maravilhoso. E essa passagem que Jesus cita lá de 1 Samuel, capítulo 21, verso 6, mostra isso, descortina isso, a hipocrisia deles. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com o legalismo. Legalismo não leva a lugar nenhum. E é por isso que nós não podemos também achar que o dia do Senhor é um dia qualquer, é um dia que nós devemos ficar de qualquer jeito, é um dia que nós podemos fazer tudo, porque já que eu não preciso seguir o rigor, mas também pode de qualquer jeito. Não, lembremos do que a palavra de Deus diz sobre o dia do Senhor e do que a nossa confissão de fé também nos ensina. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, é que a necessidade humana precede o ritual. A necessidade humana, ela está acima do rigor da lei. E é isso que as Escrituras nos mostram, que a misericórdia vem antes do formalismo da lei. O nosso Deus, como nós lemos aqui em Oséias, Ele pede de nós, Ele quer de nós misericórdia, não holocaustos ou não sacrifícios tolos. E Jesus então descortina isso, mostra para eles: vocês estão tratando o sábado como um fardo, vocês estão violando o sábado com esse argumento, sabe, chulo, esse argumento sem sentido, porque os sacerdotes do templo, eles trabalham no templo. Por que esses meus discípulos não podem comer, matar a sua fome? Mas Jesus, ele amplifica aí a sua linha de argumentação. O verso 27 do capítulo 2, Jesus então ele é mais enfático, quando ele diz, ele acrescenta, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus dá um nó no argumento aqui dos fariseus. Eles estão dizendo: vocês estão tratando o sábado como se o homem tivesse sido criado por causa do sábado. Não, mas não é isso, tá? Vocês estão invertendo a lógica. E por isso ele é enfático, dizendo assim: o sábado foi estabelecido como um dia de descanso por causa do homem, porque tem o homem, o sábado foi estabelecido, e não o homem foi criado por causa do sábado. Jesus mostra para eles que eles estão numa lógica totalmente reversa, contrária às Escrituras. E aqui Jesus mostra para eles que além do sábado ser algo espiritual, a razão também do sábado deve ser humanitária. Eles deveriam se lembrar do que Moisés escreveu lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 14, quando diz assim: para que o teu servo e a tua serva descansem assim como tu. A lei também era humanitária. A lei não era somente cumprir, não fazer nada e ficar lá com orações. Não. A lei era para que também os escravos que não eram judeus, os servos da casa que não eram judeus, eles também descansassem. Que o animal do campo também descansasse. E que a terra também descansasse. Como eu disse, um dos motivos do cativeiro foi o não descanso da terra. A terra também precisava descansar, tinha um ano sabático, e eles violaram isso também. E o Senhor então mostra para eles: vocês não entenderam o que é o sábado, vocês não entenderam. Além de ser espiritual, tem sim a questão espiritual, de culto, de adoração a Deus, de veneração ao Senhor, mas também tem a questão humanitária. O descanso é bênção, não pode ser prisão. O sábado como um descanso, que é o nosso domingo como um descanso, ele tem que ser bênção, não pode ser uma prisão para ninguém. E os fariseus precisavam se lembrar, meus irmãos, que tinham sido escravos no Egito, e que eles durante 430 anos trabalharam sem descanso.
Eles precisavam, o dia do sábado era para adorar a Deus, cultuar a Deus, dizendo: Senhor, nós somos escravos do Egito, nós trabalhamos 430 anos sem descanso, e agora o Senhor nos deu o sábado para descansar da nossa fadiga do trabalho, dos afazeres da casa, e cultuar o Senhor e adorar com os nossos irmãos. E é isso que diz lá em Deuteronômio 5,15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia do sábado. Estava muito claro para eles isso. O sábado deveria ser guardado, mas com esta lembrança. E é por isso, meus irmãos, que nós hoje, no domingo cristão, nós trabalhamos 6 dias da semana sem descanso. Nessa época de disputa, de jornada 6x1, 4x2, 5x3, sei lá, 0x0, né? Nós trabalhamos 6 dias, sem descanso, com lutas, com muito suor. E então vem o 7º dia, que é o nosso domingo, e nós então fazemos o quê? Descansamos da fadiga do trabalho e adoramos a Deus em gratidão, porque Ele nos deu trabalho, porque Ele nos deu saúde para trabalhar, porque Ele tem provido aquilo que nós precisamos. O nosso domingo é para isso, é para cultuar a Deus e lembrar que durante 6 dias nós trabalhamos, suor caiu pesado. E então nós chegamos aqui na igreja e falamos: Senhor, eu te quero, seja louvado o teu nome. 6 dias o Senhor me deu de trabalho, o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado, e aqui estou eu com o coração grato, mas com a memória ativa do que o Senhor tem feito por mim. E por fim, meus irmãos, no verso 28, então Jesus ele coloca aqui uma declaração que nós chamamos de declaração cristológica. Olha o que ele diz no verso 28 aí: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui é o checkmate que nós dizemos aqui da conversa. Eles estão: não, o sábado. E Jesus: olhem para mim, eu sou o Senhor do sábado. Vocês estão diante de quem é o Senhor do sábado. Vocês estão cultuando um dia, mas está aqui quem é o Senhor do dia. Por isso que ele diz, né? Filho do homem é o Senhor do sábado. Meus irmãos, vocês sabiam que ainda hoje em Israel, existe muito rigor para se guardar o Shabat? O mesmo rigor lá dos fariseus ainda há hoje. Coisas mínimas são proibidas, e não se assustem com o que eu vou dizer aqui agora. As coisas são proibidas no dia do sábado: apertar o botão do elevador, mover o interruptor de uma lâmpada. Se alguém quer uma lâmpada acesa no dia do sábado, ela tem que acendê-la um dia antes. E para vocês entenderem, eu vou abrir uma outra página aqui. Eu estou aqui com uma matéria do site do portal judeu chamado Shabbat.org. São 39 proibições dentro de muitas. Essas são as 39 proibições. Algumas delas, só para não ficar muito cansativo para os irmãos. Temos aqui: arar, semear, colher, agrupar colheita, debulhar, dispensar o grão, selecionar e separar. Aqui eu preciso ler para os irmãos aqui um pouquinho do que é essa proibição de selecionar e separar. Alguns exemplos práticos dessa proibição: separar a cebola da salada, separar uma fruta estragada das demais, deixar estragada lá no meio, estragada das demais, né? Descartar frutas ou legumes, deve ser feito com antecedência, selecionar alimentos sólidos de uma sopa por meio de uma escumadeira, classificar utensílios, brinquedos, livros de acordo com tipos e tamanho. Proibido. O que é permitido nesse dia? Descascar frutas ou legumes com faca ou à mão, não com descascador, desde que esteja pouco tempo antes da duração da refeição. Isso é uma das proibições do selecionar e separar. Aí tem moer, peneirar, fazer massa, assar, cozinhar e fritar. Dentre essas proibições aqui, do assar, cozinhar e fritar, olha que interessante. O que é proibido? Colocar alimentos sobre fogo, churrasquinho nem pensar, viu? Ou qualquer fonte de calor com chama aberta, que é a nossa churrasqueira.
chapa elétrica, brasa, chapa de metal, pré-aquecida ou até banho-maria na panela que já esteve em cima do fogo ou de uma chapa. Existe muita prudência ao aquecer os alimentos no dia do Shabat para não chegar a transgredir essa proibição que inclui inúmeros detalhes. Aí tem tosquiar, lavar, olha o lavar que interessante. Exemplos práticos dessa proibição: tirar qualquer mancha, deixar o tecido de molho, colocar roupa na máquina, torcer pano molhado, pendurar roupa molhada para secar. Nada disso é permitido no sábado. E aí tem mais outras, um monte aqui que não vai, só para isso aqui para os irmãos entenderem. Isso é um rigor da lei. Isso é um sábado para eles. Minha irmã trabalhou com um judeu e ela me falava que era isso mesmo. O elevador, ele não tinha, ele era automático, do primeiro até o último andar, ele ia direto para ninguém apertar o botão. Tinha um monte de coisa que não podia fazer. Isso é um rigor da lei. Acho que nada acrescenta. E Jesus está combatendo isso. Isso que Jesus está combatendo diante dessa transformação do dia do Senhor em um fardo terrível para o povo. E então, meus irmãos, Cristo redefine o sábado. Jesus pega aquela conversa, pega aquele argumento, aquela acusação, ele redefine o sábado em si mesmo, dizendo assim: eu sou o descanso a ser observado. Ele é o autor do descanso, porque ele mesmo é o criador do sábado. Foi Deus quem fez o sábado. Lá em Gênesis, logo no capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor fez todas as coisas e ele definiu um dia. E o Senhor Jesus, sendo Deus, ele próprio é o criador do sábado. Então ele possui maior autoridade do que qualquer tradição de fariseu, de saduceu, de qualquer outro líder, de qualquer época. A compaixão, meus irmãos, o que Jesus está ensinando aqui, a compaixão, ela vem em primeiro lugar. Jesus aqui está ensinando que é lícito, no dia do sábado, fazer o bem. É isso que o Senhor está ensinando. Ajudar o próximo a salvar uma vida que está em perigo. No dia do sábado é lícito. Para o judeu não, mas para o cristão sim. Por isso, a teologia reformada, que é a nossa teologia, ela nos ensina, meus irmãos, que Jesus, ele é o cumprimento, ele é a plenitude do sábado. Por isso, quando olhamos para esse texto, Jesus se afirmando ser o Senhor do sábado, ele revela então a sua autoridade sobre essa lei, sobre a lei, né, sobre o rigor da lei. Jesus não quer, o que Jesus está ensinando aqui é não transformar o dia do Senhor em algo legalista, em algo que não traga a glória a Deus, em algo que não glorifica ao Senhor, em algo que não comunica o amor, a fé, a compaixão de Cristo pelas pessoas. Infelizmente, nós temos nos dias de hoje muitos cristãos que também não compreendem isso e fazem do domingo um fardo, dizendo: no domingo não pode fazer isso, no domingo não pode fazer aquilo. Os irmãos acompanharam aí durante toda essa semana os debates, irmãos brigando contra irmãos, porque uma igreja queria cancelar o culto por causa do jogo de futebol, outra queria alterar o culto, e aí a que não alterava dizia: pecado, você não pode alterar o culto. O outro que alterou dizia assim: não, você é legalista, você sabe, não sabe mais da minha igreja do que eu. E ficou essa coisa, e ninguém se importou em se preocupar com aquele que é o Senhor do domingo. Ninguém se atentou que o domingo é o Senhor. Claro, eu não estou aqui pregando futilidade, eu não estou dizendo que a gente tem que submeter as coisas desse mundo. Eu não tenho problema nenhum de fazer o bem para a pessoa no domingo. Nós não devemos ter esse problema nenhum. Se nós precisássemos socorrer alguém, socorreríamos. Se precisássemos fazer qualquer outra coisa que nos tiraria da preparação e do foco do culto para resgatar alguém ou para sanar a fome de alguém, nós faríamos, porque nós entendemos que o nosso domingo é o Senhor. É Ele que é o nosso domingo, nós descansamos nele. Não é um dia no calendário que determina. E de novo, meus irmãos, cuidado, porque é uma linha muito tênue entre o liberalismo e o conservadorismo, né? Entre eu não guardar o domingo e dizer assim: meu domingo é qualquer dia, eu posso fazer o domingo do Senhor na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia, então no domingo eu posso fazer o que eu quiser e à noite, se der tempo, eu venho para o culto. Não é isso, por favor, não é isso.
Nós precisamos levar o domingo a sério. Nós precisamos levar o dia do Senhor a sério. Nós precisamos cultuar no dia do Senhor. Nós precisamos preparar o nosso coração. O culto começa desde a primeira hora da manhã. Quando nós preparamos o nosso coração na oração, no café da manhã, nós já levantamos e já fazemos nossos afazeres, preparamos o nosso coração. Isso é lícito. Mas não transformemos o domingo em um ídolo. Não transformemos o dia do domingo, em algo em que vai fazer com que nós coloquemos peso em outra pessoa, a ponto de dizer assim, não veio para a igreja, mas é passear. Isso é fiscalizar a vida do outro. Isso é farisaísmo. Dizer assim, não veio para o culto, mas está lá vendo o Brasil e jogar. Isso é legalismo, é farisaísmo. Nós não fomos chamados para ser investigadores, nós fomos chamados para ser adoradores. Sabe por quê, meus irmãos? Isso que a gente corre muito, que os fariseus cometeram aqui. Quando nós nos tornamos legalistas, nós deixamos de ser adorador. Porque o legalista, ele não olha para cima. O legalista olha para frente, ele olha para os lados, ele olha para quem está do lado dele para investigar a vida do outro. O que Jesus pede de nós é que nós, entendendo o que é o domingo, o dia do Senhor, nós olhamos para cima e dizemos, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um dia para te adorar. E aqui estou eu, glorificando ao Senhor. Aqui estou eu, te adorando, te glorificando com todo o meu coração. E não importa se o outro não veio. Tinha um corinho antigo, muito antigo, minha avó gostava muito de cantar. Ela dizia assim, se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nós não devemos preocupar quem está no caminho. Nós devemos estar no caminho. Então, meus irmãos, faça do domingo o dia da adoração ao Senhor. Glorifique a Ele, exalte a Ele, tribute ao Senhor toda a honra e toda a glória. Desde a primeira hora da manhã, diga, Senhor, prepara o meu coração, prepara a minha mente, me ajude para que eu não tenha nenhuma distração nesse dia. Ajuda-me, Senhor, para que as coisas dessa vida, as preocupações da semana, as intempéries dessa vida não me atrapalhem de glorificar o meu Senhor. E Deus não permita que eu viva um legalista, porque eu não quero colocar no mais fraco um peso que ele não pode levar. Deixa o meu irmão viver. Deixe Cristo trabalhar no coração. E assim, certamente, todos nós, entendendo que o Senhor, Ele nos abençoa e nos acolhe na sua graça, nós nos achegaremos a Ele para descansar nele. Porque esta é a finalidade do dia do descanso, descansar no Senhor, nele, né? E entender que nele, meus irmãos, ou entender que Ele não exige o cumprimento cego de regras opressivas, mas que Ele deseja que vivamos em liberdade, e aonde há compaixão, aonde há misericórdia e aonde há amor, há uma proximidade do reino de Deus ali. Por isso, o convite de Jesus para nós é: descansei, eu sou o Senhor do sábado. Que possamos entender isso, meus irmãos, e glorificar aquele que é o Senhor do sábado, aquele que é o Senhor que governa a nossa vida, que nos chama para descansar nele, para cultuá-lo e adorá-lo.